Então, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos agora para o nosso segundo período, para a gente falar sobre mais 3 andares, certo? Semana que vem a gente vai ter um desafio aí de falar sobre 7. Vamos ver se a gente consegue condensar bem, para que em 2 aulas a gente consiga falar sobre os demais andares. Ainda falando sobre a liderança, nós temos aí, né, o ensino de Jesus sobre a gente ser a luz do mundo, né? Então, quando Jesus veio dizendo que somos luz do mundo, e que devemos estar no lugar apropriado para iluminar a todos. Sei que todos os cristãos são chamados à liderança, de certa forma, né? Talvez não uma presidência, não uma liderança sobre um grupo muito grande e tal, mas de certa forma a gente tem esse chamado aí, né? Então chama essa função de iluminar a vida de outras pessoas como liderança evangelística. Para liderar, a lâmpada precisa estar no mesmo ambiente de trevas que as pessoas estão. Ela precisa ser útil produzindo luz, né? Então precisa estar onde todos tenham acesso a ela. Precisa ser referência e produzir um resultado que afete a vida das pessoas. Então, liderança está relacionado a sermos luz. É como Jesus disse, não se acende uma candeia e se coloca debaixo da mesa ou do armário, da cama, mas sim no local onde possa ser visto por todos para fornecer luz. Vamos aí para o quarto andar, né? Vamos apertar mais um botão e vamos para o próximo andar, que é o andar da criatividade. Para a vida e experiência que Neemias teve, isso aqui foi um andar indispensável, foi muito importante para o ministério e para o desenvolvimento do projeto de Neemias. Em Neemias capítulo 4, versículo 18, está escrito: "E cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava, e comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta." Por que será que Neemias teve que colocar esse tipo de ordens? Por que ele fez esse tipo de preparo? Por que ele procedeu dessa forma, né? Como um elemento de segurança, homens vigiando e assim por diante. Todos vocês sabem, os que já leram, né, o livro de Neemias, já devem conhecer a história dele, vão verificar que nesse capítulo, no 4º capítulo, foi um capítulo onde diversas estratégias dos inimigos foram tomadas para parar o trabalho, para desanimar Neemias, para impedir que ele continuasse e assim por diante. E por essa razão, Neemias precisou usar a criatividade para poder transpor esses momentos e avançar no cumprimento do seu projeto. O primeiro deles é uma coisa assim até triste, né? Mas acontece, foi a zombaria. Uma das primeiras coisas pelas quais Neemias passou e ele precisou de criatividade para transpor e vencer isso, foi a zombaria. Os inimigos, o povo, ridicularizavam ele, destruía a confiança, causavam descrédito e assim tentavam enfraquecer e destruir o propósito de Neemias. Só que como Deus deu sabedoria para ele, e ele é uma pessoa criativa, qual que foi a estratégia dele diante da zombaria? Neemias orou, meditou nas escrituras e depois aproveitou o tempo que ele tinha para distribuir esforços na construção dos muros, de forma simultânea em todas as frentes, e assim fortaleceu a segurança. Santa criatividade, como diz Bernardo, né? Enquanto os inimigos zombavam dele, ridicularizavam, procuravam querer destruir a confiança, causar descrédito, enfraquecer, destruir o propósito, Neemias foi orar, foi basear a fé e a vida dele nas escrituras, e ele estabeleceu o trabalho na reconstrução do muro em vários pontos, de forma simultânea. Não ficou um pedaço do muro, ou um espaço, uma metragem, sem que tivesse alguém trabalhando.
Então, ele teve essa estratégia para conseguir sobrepor a zombaria dos seus inimigos. Depois, teve a conspiração, né, mais de uma. Sanbalat e seus comparsas tentaram, por meio de conspirações infundadas, bloquear o trabalho de Neemias. Qual que foi a estratégia dele? Mais uma vez, continuou em oração, colocou vigias, né, específicos para ajudar a cuidar das pessoas do trabalho, né, impedir que os inimigos se aproximassem, e reforçou a segurança em pontos-chave da construção dos muros, pois agora os inimigos os haviam cercado de todos os lados, para tentar, de alguma forma, cercar, né? A Cilei está falando que como é importante a união da congregação, né? Isso aí é uma verdade muito grande, né? Todos ao mesmo tempo, em vários lugares. Então, é bem isso aí. A estratégia de Neemias para vencer, né, a conspiração foi criar ainda mais segurança, ainda mais reforços, né? Então, enquanto os inimigos trabalhavam para destruir, Neemias procurava cada dia mais melhorar a sua capacidade de trabalho. Eles tentaram também intimidar Neemias. O povo de Israel dizia que era impossível cumprir a missão, que Neemias não ia conseguir, as pessoas que estavam trabalhando com ele. Depois vieram boatos de que iria haver ataques surpresas por parte dos inimigos, né? Muitos boatos foram espalhados, e essa desinformação ela é uma arma poderosa. Isso acontece muito na guerra, né? Então ficou no ar aquela questão, né? Será que vai acontecer? Será que não vai acontecer? Então, de certa forma, eles foram intimidados. O que Neemias fez? Qual que foi a estratégia dele, a criatividade? Neemias identificou novos pontos de reforço e guarneceu o povo que trabalhava com arcos, espadas, e ele aproveitou para fazer um forte discurso motivacional nesse momento, no capítulo 4. Essa foi uma estratégia de Neemias. Vocês que já assistiram em filmes épicos, né? Filmes de guerra, onde tem lá o líder, e, às vezes, em determinado momento lá da batalha final da mais, a importante, sim, já havia fake news na época, já havia. A esquerda e a direita, fake news para ambos os lados, né? Então, quando a gente assiste esses filmes, que há aquele momento, o clímax, né, do filme, o líder lá sai lá com a espada em cima do cavalo e vai lá, faz um baita de um discurso motivacional, para fazer o quê? Com que aqueles soldados acreditem na vitória. E mesmo que eles morrerem, eles estão morrendo por um bem maior, por um propósito maior. Então, aqui nesse momento, a estratégia de Neemias foi fazer isso, um discurso que motivasse o povo a permanecer no trabalho, a não desistir. E, por último, o silêncio, né? Depois de Neemias ter essas três estratégias, essas três criatividades para combater as ações dos inimigos e daqueles que não acreditavam no trabalho dele, veio tipo assim um período de silêncio. Então, o silêncio ele pode ser aterrorizante quando estamos rodeados de inimigos, né? Não sabemos que hora vai acontecer. É melhor estar caindo bomba do nosso lado, porque assim a gente está ligado, como diz, né? Do que o silêncio, porque ele pode ser perigoso. Imagine lá Israel, né? Está lá tudo bem, como aconteceu nos últimos ataques, que foi uma tragédia, uma tristeza generalizada. De repente, quando eles menos esperavam, eles foram atacados. Qual que foi a estratégia de Neemias? Neemias distribuiu os homens por funções, produziu mais escudos e couraças, garantiu o apoio da liderança, adaptou armamentos aos trabalhadores e estabeleceu um sistema de alarme e pronta resposta. Caso qualquer coisa acontecesse em qualquer ponto do muro, todos se mobilizariam para aquele ponto, ou uma equipe, né? Uma parte de cada equipe para ir até lá e salvar ou intervir diante de alguma ação que pudesse estar acontecendo. Voltando e falando um pouco sobre a zombaria, a conspiração, até a intimidação,
Eu tive uma experiência um tanto estranha ano passado, no início de 2022, quando eu estava na Índia. Eu recebi uma mensagem no WhatsApp de uma pessoa que se dizia missionário, que estava na África. Não vou citar o país nem o nome dele para não expor ninguém, mas foi uma coisa que me surpreendeu muito. Nós tínhamos ido para inaugurar poços, inaugurar children home, fazer uma série de coisas na Índia. Nós estávamos numa equipe de 4 pessoas e foi assim um trabalho. A gente fez muita coisa. E no meio disso tudo, essa pessoa me mandou uma mensagem dizendo que o nosso trabalho era um fake news, que nós éramos mentirosos, que essas campanhas que a gente fazia, a gente não estava comprando nada, nem um saco de cimento a gente havia comprado, nada a gente havia feito. E a pessoa falou uma série de coisas para nós que eu fiquei até chocado, né? Porque a gente nunca tinha recebido uma mensagem, uma coisa tão audaciosa, tão mentirosa, tão terrível como essa, né? Uma coisa é alguém falar de você, alguma coisa, outra, mas aquilo ali foi um ataque direto, com palavras e coisas que eu jamais imaginava ouvir por parte de alguém que se dizia ser um missionário. E eu procurei na hora montar uma resposta, mas ele foi tão covarde que daí ele me bloqueou. Então ele é, pareceu ser homem, né, uma pessoa para falar, mas depois ele não queria ouvir, né? Então eu achei isso uma coisa que marcou muito a gente. Na hora a gente ficou assim chocado e triste, mas são coisas que podem acontecer na sua caminhada. Então não ache que só porque você tem um chamado e que você está desenvolvendo um trabalho que essas coisas não podem acontecer. Tá? Então esteja preparado para isso e para dar uma resposta à altura, sem criar uma confusão, uma briga, nada, né? Mas que você tenha a palavra para dar uma resposta também para esse tipo de pessoa, quando ele não for covarde como este foi, né? Vamos lá. Por que Neemias tinha criatividade? Ele foi quase que obrigado, né, a ser criativo. Creio que a extraordinária criatividade de Neemias está associada ao seu insuspeito compromisso com aquele projeto. Eu e os meus irmãos e os meus homens de confiança e os guardas que estavam comigo nem tirávamos a roupa, e cada um permanecia com a arma na mão. Neemias 4:23. Afinal, ninguém cria quando não precisa. Criatividade é a capacidade humana para solucionar problemas que se tem e suprir as necessidades que se sente. É na época de crise que surgem soluções, na verdade. Você já deve ter ouvido essa frase, esse pensamento, né? A própria palavra crise, ela tem o significado de solução, de soluções, de criatividade, de trazer respostas, né? Então, porque Neemias foi criativo? Porque ele tinha compromisso com o trabalho dele. Se ele tivesse nem aí, ele dava de ombros e deixava a coisa correr, e se terminasse, terminasse, se não terminasse, ia embora, né? Mas não era dessa forma, porque Neemias tinha compromisso. Porque Neemias tinha criatividade? Uma segunda questão. Além do compromisso, a criatividade demanda flexibilidade. A pessoa criativa não tem pena de fazer mudanças. Não fica reclamando e querendo deixar tudo como está. A mudança sem propósito é improdutiva. E um líder a evita a todo custo. E um líder a evita a todo custo, mas quando chega a hora de mudar, o verdadeiro líder é rápido, preciso e intenso. Então, o engessamento, né, eu acredito que ele é um grande inimigo da criatividade. Então, a gente precisa ser flexível para as mudanças. Opa. E o terceiro elemento importante de por que Neemias tinha criatividade era a sintonia. Diferente do que se poderia crer, a pessoa criativa vive no mundo real. Está sintonizada com os fatos à volta, de modo que a criatividade é aplicada sobre as informações, como respostas a riscos e oportunidades conhecidos. Então, a criatividade utiliza os recursos disponíveis para produzir resultados. Olha que coisa importante nisso aí. Então, Neemias, ele era criativo porque ele tinha um compromisso, ele era flexível e estava sintonizado com o mundo que ele estava vivendo, com os problemas, com a realidade, não é mesmo? E sobre a
criatividade de Jesus. A gente vai deixar aí para vocês, desse quarto andar, a leitura para que vocês façam depois de Marcos, capítulo 11, versículos 27 até o 33, onde fala um pouco sobre a criatividade de Jesus. Especialmente para as respostas e a maneira como ele contra-atacava seus inimigos, aqueles que perseguiam ele, né? Principalmente nesse quesito. Olhando para esse texto, depois você vai responder: quem não se admira, né, de como Jesus deixava os seus oponentes sem fôlego? A maneira como ele saía, as respostas que ele dava, eles não tinham saída. Eles não conseguiam fazer uma segunda pergunta, porque já na primeira resposta deles, eles já ficavam sem saber o que dizer. Então, a criatividade de Jesus era um elemento importante, né? Ele passou por esse quarto andar no seu ministério, na sua vocação, digamos assim, né? Então, eu acredito que o quarto andar, ele é um andar importante para o missionário, para aquele que tem a vocação aí para as missões, né? E para um chamado específico. Agora a gente vai falar de algo, pessoal, vamos apertar mais o botão aí, vamos para o quinto andar. Esse aqui é um andar forte, né? Ele fala sobre um princípio, sobre uma característica, sobre uma qualidade, sobre um dever que nós devemos ter, que é a questão da santificação. E você vai ler o capítulo 5 de Neemias, depois, né, dessas aulas você vai ler, vai procurar analisar cada versículo, cada coisa que Neemias fez, cada estratégia que ele teve, a maneira como Deus o guiou, e você vai ver que ele responsabilizou, mesmo aquelas pessoas que estavam ajudando ele, que eram judeus, né, eram de Israel, podemos dizer, comparar com a gente hoje, eles eram da igreja, estão ajudando nós num projeto missionário, mas ele precisou dar um puxão de orelha neles, e precisou guiá-los para voltar ao temor de Deus e uma vida de santificação. E vocês já vão entender o que que aconteceu e por que essa necessidade, e por que o quinto andar, no caso, né, é o andar que fala sobre a santificação. Olha o que diz o versículo 9 do capítulo 5. Por isso prossegui. O que vocês estão fazendo não está certo. Vocês devem andar no temor do nosso Deus para evitar a zombaria dos outros povos, os nossos inimigos. Um grande erro dos obreiros é deixar que as pessoas acreditem que eles são especiais, que eles são uma raça diferente e que são definitivamente santos. Porque isso não é verdade, não é bíblico, é teologicamente incorreto, né? E nós não temos como requisitar esse tipo de qualidades plenas, porque a santificação é um processo contínuo na nossa vida. Então, isso estabelece alvos inatingíveis que, ao invés de inspirar, desanimam aqueles que estão sendo liderados ou vocacionados para a obra missionária. Então, essa é uma herança do catolicismo romano, onde os clérigos se vestiram de uma aura de mistério e fantasia para gerar dependência e domínio sobre os leigos, né? Sobre as pessoas que acompanhavam, né, a igreja naquela época. Então, o catolicismo romano foi muito negativo nesse sentido, né, de pintarem uma aura aí de mistério e fantasia, quando, na verdade, eles pecavam quase mais do que os próprios leigos, a própria classe, né, mais inferior daquela época. Mais recentemente, porém, no meio evangélico, é um movimento de pêndulo. Isso sempre leva ao outro lado do erro. Eu me refiro aos vícios da supergraça. Acredito que vocês já ouviram falar desse termo. O professor Tiago falou um pouquinho sobre isso, né? Sobre a banalização da graça. A supergraça é uma heresia em que a santificação
é deixada de lado em favor de um perdão extrabíblico, tão abrangente e tão inclusivo, que é desgraça para quem se deixa enganar. Isso aí está sendo muito comum nas igrejas emergentes aí, grandes igrejas novas aí, que estão tendo uma mensagem da supergraça. A supergraça também é conhecida por hipergraça. Talvez vocês, se não ouviram o termo supergraça, já ouviram o termo hipergraça. E tem seus ícones que as pregam e defendem na atualidade. Eu não vou colocar nenhum nome aqui, mas se você digitar no Google e procurar os principais pastores ou líderes que defendem a hipergraça, aí você vai ver aí nomes de peso, aí, nomes que estão arrebanhando bilhares e bilhares de pessoas que estão com igrejões aí, né? Então, por quê? A mensagem deles é uma mensagem da hipergraça, é uma mensagem um pouco diferente, é uma mensagem com a cosmovisão bíblica errônea, né? Que prega aí um perdão extrabíblico e uma inclusão que é uma desgraça para a igreja, ou para o ministério, e falando de vocação missionária, se os missionários se espelharem nesse tipo de mensagem, alguém que tem uma vocação, alguém que quer ser missionário, ele começar a pregar isso, ele só vai ser mais um integrante dessa errônea teologia aí, né, uma teologia neopentecostal, conhecida por hipergraça. Muitas vezes a ameaça ao sucesso do trabalho missionário vem de dentro do próprio povo de Deus, não de fora. No caso de Neemias, primeiro foram os estrangeiros o grande problema, depois veio as dificuldades internas. Vieram problemas de dentro do grupo das pessoas que trabalhavam, estavam trabalhando com ele ali na construção. E qual foi o motivo? Por que Neemias teve que dar esse puxão de orelha? Por que ele teve que conversar com o povo? Porque nós lemos ali o capítulo 5, versículo 9 do início. Porque um problema muito grave estava acontecendo. E está aqui, ó. Falha no caráter de líderes do povo de Israel, podemos colocar aqui de senhores, de comerciantes, pessoas que emprestavam, quem sabe, dinheiro, né, e assim por diante. Então, o que estava acontecendo? A cobrança indevida de impostos e até escravidão dos filhos de famílias judias. Olha que situação que estava, embora as pessoas estivessem ali fazendo uma boa obra, eles estavam com problemas sociais, espirituais, bíblicos, teológicos e relacionados a temor a Deus, caráter e santificação, desconectados da vontade de Deus. Tinha famílias que não tinham o que comer, eles vieram reclamar para Neemias. As primeiras vieram reclamar dos impostos indevidos e da escravidão dos filhos. O terceiro, agricultores haviam hipotecado suas terras por causa de dívidas. Cristão hipotecando terra de cristão. Já pararam para pensar? Judeu hipotecando terra para os seus próprios irmãos. E muitos estavam endividados com impostos. Essa aqui era a situação dessa gente que estava ajudando Neemias, e ele percebeu, foi guiado por Deus para perceber isto, e ele foi corajoso. Neemias foi corajoso porque o que ele fez, olha, nós temos que tirar o chapéu. Perdão, pessoal. Qual foi a atitude corajosa de Neemias? Convocou uma assembleia pública para resolver a situação e lançou em rosto a falha no cumprimento da palavra de Deus, e que obviamente indicava falta de santificação. Olha só que coisa séria. Neemias realmente foi muito corajoso. Neemias compartilhou com o povo que, por temer a Deus
ele não estava agindo dessa forma, como os seus irmãos estavam agindo. Antes, em vez de requerer seu salário, que lhe era de direito, ele investiu nas obras e trabalhos da construção com seus próprios recursos. Ou seja, o rei havia disponibilizado uma quantia, né, de salário para os líderes, para cada trabalhador, e Neemias foi tão desprendido que ele investiu, a gente vai ver isso num outro andar, mas eu vou adiantar aqui algo. Ele investiu um valor aproximado de fazer cálculos por cima de 300 mil reais. Se fosse hoje, me desculpe, pessoal. Então, ele, por temer a Deus, ele teve cuidado de nem o salário receber nesse tempo, para que não houvesse a possibilidade de alguma acusação. Ele poderia ter dado de ombros e se omitido, mas não, a atitude dele foi exigir um comportamento, desculpe, que fosse resultado de um sério relacionamento com Deus. Neemias podia ter escutado aquelas reclamações e podia ter deixado de lado. Não era culpa dele, não era erro dele isso que estava acontecendo, mas como um bom líder, como uma pessoa que temia Deus e que prezava por uma vida de um bom relacionamento com Deus, uma vida de santificação, ele convocou uma assembleia e puxou a orelha do pessoal e exigiu que eles voltassem para a palavra de Deus, voltassem para a vontade de Deus, que eles se arrependessem do que eles estavam fazendo e fossem dar a alforria, dar a liberdade, quitar as dívidas, dividir o alimento, todas as coisas que eram necessidades sociais, que eram problemas reais que estavam acontecendo, Neemias cobrou dessas pessoas que estavam cometendo esse erro que eles se arrependessem, né? Se santificassem. Então, infelizmente, as novas gerações parecem saber tudo o que a santificação não é, mas não fazem ideia do que realmente seja. A igreja se ocupou tão exclusivamente em dizer que a santificação não está nos cabelos, nem nas roupas, nem na alimentação, nem nas atividades, tanto que nem sabe mais onde ela está. Isso aqui são palavras do Bernardo, né? Então, os crentes estão tão seguros de sua salvação que o demonstram, né, vivendo como ímpios dominados pela carne e pelo pecado. Santidade tornou-se um conceito tão abstrato, tão fugaz e obscuro que nem interfere no comportamento dos crentes. É fácil perceber, então, a razão de a igreja ser desprezada e se tornar irrelevante em muitos locais. Sem crer ou desejar a santificação, sem o temor reverente que faz o crente querer agradar a Deus e fazer a vontade dele, que a igreja não produz mais qualquer impacto social. Quando eu falo aqui social, não é de assistencialismo, é mais de realmente fazer a diferença na vida das pessoas. É nesse sentido aqui sobre impacto social. Então, destituída do poder da santificação, é realmente isso aí, Israel, realmente é forte isso aqui. Destituída do poder da santificação, sal sem sabor. A igreja de nosso tempo busca recursos humanos e humanistas. A luta pelos direitos humanos, o ativismo social, a participação política, o engajamento na comunidade são todos pobres substitutos para a santificação. Por isso que, quando a gente falou daquelas 5 qualidades, características do missionário, que elas ficarem evidentes, muitas coisas, isso aqui é um aspecto que completa, né, o que a gente falou lá. Uma igreja destituída da santificação é uma igreja sem sabor, é uma igreja que vai estar fora da cosmovisão bíblica. Vocês, porém, olha o que Pedro escreveu em sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Para quê?
para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a maravilhosa luz. Podemos ler aqui também a passagem de 1 Pedro, capítulo 1, onde Pedro escreve sobre sermos santos, assim como Jesus foi santo. Então, quais são as 3 características da geração que faz missão desse versículo? Essa geração é sacerdotal, portanto, íntegra, deve representar integridade. Em segundo lugar, ela é santa, portanto, ela é pura. E terceiro, ela é exclusiva, ela pertence somente a um dono. Então, se nós somos servos, que fomos escravizados à justiça, né? Fomos arrancados, comprados do império das trevas, do Senhor pecado, e viemos agora para sermos súditos do reino de Cristo, nós, lembra da palavra pertencimento? Nós somos exclusivos. Nós não pertencemos a mais ninguém, somente a Deus. Então, se Deus é santo, como é que nós, pertencendo a Ele, podemos ser diferentes? É uma responsabilidade muito grande para o missionário, para aquele que tem a vocação missionária, né? Uma grande responsabilidade de qualquer salvo, né? Mas falando de uma vocação missionária ainda mais sério, é imprescindível ter uma vida de santificação diante do Senhor. Íntegros, puros e exclusivos. É isso aí, Israel. Então, a confusão missiológica e a falha da igreja em cumprir a missão bíblica de evangelizar todo mundo é relacionada à diminuição do quê? Da santificação. Vou ler de novo. A confusão missiológica e a falha da igreja em cumprir a missão bíblica de evangelizar todo mundo é relacionada à diminuição da santificação. Olha que Bernardo escreveu. A evangelização é a causa e o efeito da santificação. Uma igreja santificada é uma igreja evangelizadora. Por quê? Porque estando diante de Deus, do temor de Deus, da obediência à palavra, eles vão ter todo o cuidado de obedecer à ordem e se preparar, né, ter uma vida santa. Isso é tão verdadeiro que as 3 desculpas mais frequentes para não evangelizar refletem a falta de santidade. Você sabe quais são as 3 maiores desculpas aí para que a gente... eu não vou evangelizar por causa de 3 desculpas que eu tenho. Vocês sabem quais que são? Está nesse slide aqui, ó. Olha só. Veja as 3 principais desculpas das pessoas para não evangelizar. Eu não tenho capacidade, eu não tenho coragem e eu não tenho tempo. Não me sinto pronto, né? Ou podemos encaixar aqui quando não tenho tempo. Ou não tenho capacidade, não me sinto pronto. Então, quando os crentes dizem que não tem capacidade, deve estar faltando o espírito que dá o poder da realização. Portanto, não são íntegros. Falta-lhes algo. Quando dizem que não tem coragem, esses crentes estão dizendo que lhes falta o amor que nos impulsiona a usar o poder para fazer as coisas grandiosas pelas pessoas que amamos. Crentes assim amam ao mundo, estão contaminados por seus valores, temem o que o mundo teme e receiam perder aquilo que o mundo valoriza. Portanto, falta-lhes pureza. Quando os crentes dizem que não têm tempo, é porque estão gastando o seu tempo com outros senhores. Falta-lhes uma mente disciplinada para fazer apenas a vontade de Deus. Não há exclusividade. Essas aí são as 3 principais desculpas que se dão, né? Não vou evangelizar por causa disso, né? Eu não tenho capacidade, não tenho coragem, eu não tenho tempo. Então, para essas pessoas, falta a integridade, falta a pureza e falta a exclusividade. Falta ser uma pessoa disciplinada para cumprir a vontade de Deus. Que sério isso, né, pessoal? Então, essas 3 desculpas estão relacionadas, no slide anterior, a uma falta de santidade. Portanto, esse andar, o 5º andar, é um andar indispensável, porque ele fala sobre isso e sobre a santificação. O exemplo de santificação de Jesus.
Marcos, capítulo 9, versículos 43 até os 50. Você vai ler depois, vai estudar, vai fazer a sua anotação. Como que um resumo desses versículos, na mensagem entregue aos discípulos, Jesus transmite a seguinte premissa: a santificação exige medidas, eu botei medidas radicais. Vou consertar depois o slide para vocês. A santificação exige medidas radicais, dolorosas e sacrificiais. É isso que vai falar o exemplo de Cristo no Novo Testamento, em Marcos 9, 43 até os 50. Agora vamos falar do último andar de hoje, que é o andar da perseverança. Quem aqui teria coragem de subir o Everest? Será que nós teríamos coragem de uma expedição para alcançar o pico do Everest? Ponto mais alto da Terra? Quando a gente foi no Nepal, que eu peguei o avião de Katmandu para Dhaka, o piloto teve a felicidade de pegar e passar bem na lateral, bem próximo da cordilheira lá do Everest, e dizer para nós, nesse momento, olhe no seu lado tal, acho que era o lado direito, eu não me lembro bem, ali você vai ver agora as montanhas do Everest, as principais montanhas, né, que rodeiam, e o pico mais alto do mundo, que é o Everest. Então é uma coisa fenomenal, incrível, né? E aí nós temos uma foto de alguém, provavelmente, pelo que eu estou percebendo, essa bandeira, acho que é da África do Sul, é um alpinista que conseguiu chegar até o pico do Everest e bateu a sua foto aí para certificar que ele teve até lá. Então, para ele chegar lá, ele precisou de perseverança, né? Então, olha o que Neemias falou no capítulo 6 e versículo 3. Por isso enviei-lhes mensageiros com esta resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-se com vocês? Então, aqui, Neemias, ele demonstrou uma força de perseverança. E por que será que ele deu essa resposta aqui no capítulo 6, versículo 3? Vocês lembram da história? Antes, vamos ler esse slide aqui, falar sobre ele, que diz o seguinte: como diferenciar entre algo que deve ser abandonado e algo que, mesmo sendo difícil, deve ser continuado? Insistir na omissão também pode ser considerado perseverança? Quando somos paralisados pelo meio, estamos perseverando? Quando estamos paralisados pelo meio, né, do nosso objetivo, do nosso trabalho, do nosso projeto, estamos perseverando? Saber como perseverar e onde aplicar nossa perseverança é decisivo na obra missionária. Então, o sexto andar, ele é muito importante. Há momentos em que as dificuldades são um sinal para deixarmos algo de menor importância. Há momentos em que, por maiores dificuldades que enfrentemos, devemos insistir no que estamos fazendo, certo? Principalmente quando a gente decide, né, fazer algo pelo reino, é fato que o Império das Trevas vai trabalhar contra. Então, poderá acontecer situações em que parece, né, que tudo vai acabar ou que você precisa desistir, mas nesses momentos, muitas vezes, nós precisamos perseverar. Precisamos manter firme o nosso propósito e o nosso objetivo, como fez Neemias. O que estava acontecendo ali no capítulo 6, ou nos capítulos anteriores até aqui? Oposição militar, os problemas sociais internos, que geraram aí essa questão, gerados por essa questão de falta de santidade, armadilhas, calúnias, traição, inimigos fazendo planejamentos com melhores trunfos para tentar pegar Neemias. Qual seria a próxima tentativa de parar Neemias? Será que eles conseguiriam? Então, muita coisa eles já tinham feito até o capítulo 5, mas aqui no capítulo 6 eles foram realmente audaciosos na sua estratégia para tentar, eu vou usar a palavra aqui forte,
Mas essa é a verdade, eles queriam matar Neemias. Aqui eles queriam matar. Né? A reunião que eles convocaram, que era para ser uma, entre aspas, reunião administrativa do Império, era, na verdade, uma ação para matar Neemias. Uma reunião administrativa imperial. Que perigo! Para uma obra que levou apenas 52 dias para ser concluída, imagine perder 2 a 3 dias numa viagem administrativa, para uma reunião administrativa. A questão não era o fato da reunião, mas sim o propósito dos inimigos. Né? Assim, só para a gente descontrair aqui, às vezes algumas reuniões, né, que se propõem, parece que às vezes no fim dela, elas acabam acontecendo coisas semelhantes a essa, né, essas reuniões não resolvem nada e acabam criando uma série de problemas, né, não solucionam, não traz um prosseguimento, não traz avanço, né, só traz mais impedimentos e mais perguntas, não traz soluções. Nesse caso aqui específico, o objetivo daqueles que estavam convocando, né, essa falsa reunião administrativa, ela tinha um propósito maligno. A intenção era matar Neemias. Eles queriam destruir ele, porque eles sabiam que ele estava se desenvolvendo muito bem, e quem sabe se eles matassem ele, destruíssem a pessoa de Neemias, eles conseguiriam, então, barrar, né, a construção dos muros de Jerusalém. Por quê? Quanto mais o trabalho foi crescendo e foi se tornando evidente, mais aterrorizante, mais terror veio sobre os inimigos, porque eles estavam vendo novamente Israel, a capital de Israel, voltando a ser reconstruída, começando pelos muros, muitas casas, muitas coisas já haviam sido reconstruídas, né? O templo, em alguns momentos ele teve o início e parou, veio o profeta Ageu, né, os profetas contemporâneos de Ageu, e pregaram para que eles terminassem o templo e assim por diante, né, historicamente falando, vocês conhecem a história, mas, nesse caso aqui específico, nesse momento, eles queriam destruir Neemias e acabar com o propósito. E qual que foi a sábia decisão de Neemias? A sábia decisão de Neemias foi perseverar. Foi não desistir. De certa forma, o texto bíblico diz, você pode conferir isso depois, que ele percebeu que aquilo não partia do Senhor. Ele tinha uma vida de temor a Deus, uma vida de comunhão, uma vida de oração, uma vida de santificação, e de certa forma, ele mesmo relata, o texto do livro de Neemias, do capítulo 6, relata que ele percebeu que aquilo ali não vinha da parte de Deus. Por isso, ele decidiu permanecer no trabalho que estava fazendo. Ele decidiu não desistir, certo? Então, o sexto andar, essa sexta característica importante de Neemias, ela é fundamental para o sucesso do missionário, né? E quando se fala de vocação missionária, aquele que pretende se dispor a servir, né? Ele precisa ter essa característica, ele precisa passar por esse andar, porque sem perseverança não há possibilidade de nós permanecermos, de nós continuarmos, de nós termos êxito no cumprimento do nosso trabalho. Como não deu certo, os adversários usaram uma série de estratégias para vencer Neemias. Aqui alguns detalhes desse momento aí do capítulo 6, né? Ele entendeu que não deveria ir porque ele imaginou que eles iriam matá-lo. Até porque o que eles estavam querendo propor, uma reunião, um acesso de Neemias dentro do templo, era uma coisa que ia contrário à palavra de Deus, porque só os sacerdotes tinham acesso ao templo. Ele não era sacerdote, Neemias. Então, ali já podia ver que era uma coisa que era errada, que não era certo. Né? Então, eles espalharam boatos com desinformação. Um homem de confiança foi convocado, foi usado o nome dele para dar peso, né, esses boatos, ou esse convite, né, para essa reunião.
Uma carta aberta foi enviada para que todos recebessem, para fazer de conta que aquilo ali era realmente uma ordem imperial, uma ordem verdadeira. Uma figura ilustre chamada Gesem foi usada como falsa testemunha, né? O motivo da reunião era até plausível, era falar sobre a construção dos muros, mas, na verdade, eles não disseram pormenores. A calúnia, eles caluniaram Neemias de querer ser rei, certo? Então, isso era algo grave, né, para um império gigantesco como era o Império Persa, alguém sair dizendo que queria ser rei, era uma coisa complicada, né? E, por último, que eu acho isso aqui uma coisa audaciosa, ridícula por parte desses inimigos de Neemias, e é uma coisa que infelizmente pode acontecer em nosso meio. Eles contrataram até um profeta e deram para ele uma mensagem, para que eles viessem tentar intimidar Neemias. Olha a audácia desses inimigos, olha a audácia desse povo para tentar encurralar Neemias, e quem sabe se ele não tivesse tido a direção de Deus, né? Graças a Deus ele foi orientado por Deus de maneira correta, se ele não tivesse feito a coisa certa, com certeza a história dele seria outra, né? Obviamente Deus estava dentro desse processo e ele não queria que nada acontecesse, ninguém tocaria em Neemias, porque Neemias estava cumprindo exatamente o que Deus havia estabelecido, estava cumprindo a vontade de Deus. Certo, pessoal? Então, eu pergunto a vocês, se fosse vocês, diante de tudo que Neemias passou, até aqui o capítulo 6, né, esses primeiros 6 andares, você continuaria? Eu acho que muita gente desistiria diante de um cenário tão intricado, tão terrível, tão complicado, né? Tão cheio de obstáculos e dificuldades. Mas Neemias ficou firme. A sua resposta foi o louvor a Deus. Não era para a sua própria glória que ele estava trabalhando. E quando terminou aquela obra grandiosa em tempo recorde, ele disse que sobrou apenas medo e humilhação para quem? Para os inimigos. Neemias 6,16. Pois eles perceberam que essa grande obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. Olha que coisa maravilhosa aqui falada por Neemias. Então Neemias pôde perseverar porque tudo quanto fazia era para a glória. E nós chegamos aí, já estamos seguindo para o fim, temos mais 2 slides. Uma oração de um pastor chamado Reinhold Niebuhr, que viveu entre 1892 e 1971, que está relacionado à perseverança. Olha só a oração que ele fez diante de Deus, por causa das dificuldades, os desafios do trabalho ministerial dele. Olha a oração que esse homem fez. Deus, dá-me graça para aceitar com serenidade as coisas que não podem ser mudadas, coragem para mudar as coisas que devem ser mudadas e sabedoria para diferenciar uma das outras. Então viverei um dia de cada vez, desfrutando de cada momento, aceitando as dificuldades como um caminho para a paz, enfrentando como Jesus fez, o mundo pecaminoso como ele é, não como eu gostaria que fosse, confiando que tu farás todas as coisas perfeitas se eu me entregar à tua vontade, de modo que eu possa ser razoavelmente feliz nessa vida e absolutamente feliz contigo para sempre na vida futura. Amém. Olha só que oração fantástica relacionada a um pedido de perseverança para Deus, né? Então, é uma oração aí que a gente pode utilizar para a gente também na atualidade. E, por último, a perseverança de Jesus. Leiam Marcos, capítulo 1, versículos 14 até o 20, e tem aqui uma pergunta, né? Quando que Jesus começou o seu ministério?
Quando é que ele começou o seu ministério? Quando seu primo havia sido preso por evangelizar. Então era um momento bem conturbado, não era muito fácil o momento que Jesus explodiu para o ministério público dele, não. Depois seu primo perdeu a cabeça também, alguns dos discípulos dele passaram a seguir a Jesus, né? Isso foi importante. E mesmo diante dessas dificuldades, mesmo assim Jesus capacitou e treinou seus discípulos. Então Marcos capítulo 1, versículo 14, até o 20 vai falar sobre isso. Jesus nos deixou o exemplo de perseverança mesmo em meio aos desafios. Certo, pessoal? Então, essa era a nossa aula de hoje. Eu espero que ela tenha sido proveitosa, porque hoje a gente já partiu assim para um lado mais prático, né? Falando sobre essa questão e usando aí o exemplo do livro do Bernardo, subindo para missões. Eu acho que a aula ficou bem interessante. Eu gostaria de saber se alguém quer falar alguma coisa, fazer alguma colocação e dizer algo, né? E sobre a palavra-chave desse segundo período é perseverança. Alguém gostaria de dizer algo? Eu sei que nós estamos em poucos aqui hoje, né? Mas se alguém quiser falar alguma coisa, nós temos aí mais um minuto ou dois, ou um pouco mais, se alguém quiser aí dar a sua participação. A Celei levantou a mão. Fala, senhorita. Graça e paz. Gostei do senhorita. Eu achei interessante porque eu sempre vi Neemias como um líder. Até foi a escolha do líder para a tarefa do professor Denilson, né? Eu nunca tinha tido essa visão de Neemias, o missionário. Muito interessante isso. Diz, meu Deus, cada vez que a gente lê a Bíblia, é como se ela fosse se renovando a cada momento. Isso é muito interessante, né? Então, assim, mais uma característica que eu descobri que ainda não tinha percebido sobre Neemias. É muito legal essa observação aí da Cilei. No início ali dos primeiros slides, não sei se vocês lembram, a gente colocou ali uma frase falando que o livro de Neemias ele pode ser utilizado como um projeto, né, missionário. Para quem tem vocação missionária, ele vai se espelhar nesse livro, na trajetória de Neemias, tudo que aconteceu, né, com ele, todos os passos, a maneira como ele agiu diante das dificuldades, esses andares aqui que a gente está subindo, tudo isso você pode se espelhar e copiar o exemplo dele para um projeto missionário. E mais uma coisa que eu descobri, que Neemias era riquíssimo. Eu não sabia disso. Achei que, como um funcionário do palácio, né, não teria grandes salários, coisas assim, recompensas, né? Mas aí, lembrando que ele era o homem de confiança do rei, que, que poderia morrer no lugar do rei, né? Sim. O veneno, quem tomaria primeiro seria ele. Então, muito interessante. Cada dia a gente vai descobrindo mais coisas. É verdade, Silei. O salário que ele recebia era meio quilo de prata por mês, o que dava para pagar o salário do trabalhador durante 4 meses. Então ele ganhava aproximadamente, digamos assim, 4 vezes mais que um trabalhador normal, né? Então, administrando bem, provavelmente ele conseguiu adquirir, né? Uhum. E ter dinheiro para poder investir ali nas obras. Uhum. Glória a Deus. Mas alguém quer falar alguma coisa? Oi, gente, boa noite. Boa noite, Israeli. Todos me escutam bem? Sim, perfeito. Bom, gente, eu fico muito feliz de estar conseguindo participar dessa aula, né, Marcelo? Eu sempre assisto online, né, mas estar presencialmente para mim é mais especial, ou estar ao vivo, né, para mim é mais especial, porque a gente consegue conversar, consegue discutir melhor, né, consegue compartilhar nosso entendimento, né, e o que a gente entendeu da aula e tudo. Eu achei essa disciplina, assim, ela promete bastante, né, e tá cumprindo, assim, cada expectativa, eu acho que até além, assim.
é muito importante mesmo. A aula de hoje, para mim, foi abrir os olhos para muitas coisas, sabe? E, nossa, que cada parte da aula tava, uau, tipo, é isso mesmo, e glória a Deus, né? Porque isso tem sido falado, isso está sendo falado aqui, e a gente tem essa oportunidade. Então, novamente, eu queria agradecer muito essa aula. Realmente, eu vou rever essa aula, porque eu tenho coisas para anotar dela que eu não consegui anotar agora no rascunho aqui, mas eu sei que eu vou fazer também a leitura do livro de Neemias com esse entendimento, né, que foi já conversado em aula aqui, com essa visão agora. E estou muito animada para as próximas aulas, para os próximos momentos. Isso até ativa a gente, né? Porque, como você falou, não é fácil. A gente passa dia a dia, vem a dificuldade, né? Vem os impedimentos, mas a gente precisa perseverar, que é assim que a gente consegue, né, alcançar. Então, é isso, gente. Vamos para cima, final do ano aí. E eu vou rever essas aulas, vou estar anotando tudo. Eu agradeço imensamente a disponibilidade de cada um de vocês que estão. Sei que também o dia a dia de vocês é corridaço, né? Mas vocês estão por aqui. Então, glória a Deus pela vida de vocês. Que Deus continue abençoando abundantemente cada um que se dispõe a estar aqui e nos ensinando tanto, sabe? Tanto, tanto. Isso preencheu muito, assim, a minha visão. E Amém. obrigada, Marcelo, Amém. Cirlei, que sabe, compartilhou, e os demais também. Amém. A perspectiva da visão do José Bernardo é muito interessante. Eu decidi compartilhar esse livro por causa disso. Eu, Marcelo, me espelho no trabalho dele e na visão, a cosmovisão bíblica que ele tem, porque ele prega verdades tremendas e extremamente atuais. Então, ele é um cara muito centrado nas escrituras. Vocês podem ler os livros dele. E assim, Israel, além do livro de Neemias, dos slides que eu vou disponibilizar depois, ali no grupo eu coloquei o próprio livro dele, né, Subindo para Missões. Então, lá você vai ter toda a leitura completa. Aqui eu fiz um resumão, né, para tentar em 2 aulas, 2 dias, a gente colocar os 13 andares. Na verdade, eu ainda gostaria de falar sobre o livro Missionários Feridos e o livro Valioso Demais para que se Perca. Só que daí a gente ia ter que ter mais uma aula, ou 2, porque não vai dar para falar sobre tudo isso. Então, eu decidi escolher essa parte, porque ela é super importante. E os outros 2 livros vocês baixem na internet, comprem e leiam, porque ele é indispensável. É tremendo para essa disciplina, né? O Missionário Feridos e valioso demais para que se perca, por causa da questão relacionada ao retorno prematuro dos missionários, a uma série de estatísticas, uma série de coisas que devem ser pensadas, né, para que o missionário não volte prematuramente ou tenha uma visão errada, né, do seu chamado. Então, eu acho que a gente veio construindo um pensamento, falando primeiro sobre as 5 características, algumas qualidades. Hoje nós estamos falando dessa questão de Neemias, mas é indispensável vocês completarem, continuarem completando o assunto dessa disciplina, com isso que eu coloquei para vocês lá dentro do Google Classroom, certo? Que esses 2 livros são fundamentais. Em 4 aulas, 4 dias, a gente não consegue comportar todos esses livros e todos esses assuntos, é muita coisa. Então, aproveite para continuar depois lendo, estudando sobre isso, assiste vídeos que falem sobre isso. Não sei se vocês lembram quando a gente teve a nossa aula, desculpem, a nossa escola de missões, lá em Abaetetuba, quando a gente assistiu aquele filme Terra Selvagem, né, dos missionários que foram para o Equador. Lá você já pode enxergar erros daqueles missionários. Por mais bem intencionados que eles estavam, eles cometeram um grave erro lá, que foi a falha na comunicação. Daí, por causa disso, aconteceu tudo aquilo no filme, né? Na verdade, aconteceu na vida real, então ele foi só uma representação da família dos Elliot. Então, leiam a biografia de Elizabeth Elliot, os filhos, a trajetória deles ali nesses trabalhos que eles tiveram. Então, essas coisas, falem com missionários que já retornaram alguma vez do campo e pergunte para eles o que aconteceu, quais foram as dificuldades, porque a gente não quer aqui, de forma alguma, romantizar o chamado missionário. Não é essa a nossa intenção. A gente poderia aqui colocar fotos, né, situações de que a gente passou na Índia, no Paquistão e em outros países, mas ia tomar muito tempo aqui.
Só para ter uma ideia do local, comida, essas coisas, mas isso vocês podem fazer sozinhos, né? Com pesquisa, pode ver alguma coisa no nosso site, se quiser alguma coisa do nosso trabalho, a gente pode passar também para vocês da Hope Association, dos nossos projetos, mas eu acredito que é muito importante a gente falar dessa pessoa, do missionário, né? A gente construiu um monte de situações relacionadas às outras disciplinas, e agora a gente chega aqui num momento assim bem prático falando sobre vocação, né? Pegando o exemplo de Neemias para a gente aprender com ele. Tá bom, pessoal? Mais alguém quer falar alguma coisa? O Cleidson disse que vai comprar os livros, vai procurar. Faça isso, que vai ser muito bom para vocês. A experiência na Turquia que a gente teve, a gente poderia relatar aqui, né? Meu Deus, a expectativa que a gente gerou, as coisas que aconteceram lá, meu Deus, uma série de situações que ficaram marcados na nossa mente e coração. São tudo experiências para a gente aprender. Certo, pessoal? Mais alguém quer dizer alguma coisa? Então, vamos finalizar aqui. Agradeço vocês por terem participado. Os alunos que vão assistir depois online também sejam enriquecidos e que Deus nos ajude, né, para que a gente venha compreender bem o nosso chamado e aquilo que constrói, né, um verdadeiro missionário e uma verdadeira igreja. Que Deus abençoe vocês. Sexta-feira e sábado vai ter mais 2 aulas com a professora Márcia. Não faltem. Vejam os exercícios. Pessoal, eu vi lá dentro do Google Classroom. A maioria já faz tempo que não entrega atividade. Então, entreguem. Eu, que sou o professor dessa disciplina, dei uma disciplina para vocês e eu fiz a tarefa antes de vocês. Porque eu também sou aluno lá dentro, né? Então, eu já fiz a minha tarefa, tá, pessoal? É dessa disciplina que eu estou dando aula. Tá engraçado, né? Mas é assim, só para mostrar que é possível a gente estar conseguindo, no meio da correria, dar aula e ainda ser aluno ao mesmo tempo. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. A gente se vê sexta-feira à noite. Um abração. Vamos bater a foto, né? Deixa eu só fechar aqui. Vamos lá, vamos ligar. Alguém saiu aí.